Glória a Deus. O fim e o recomeço. A mensagem dessa noite é uma mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a vida de você que está nos assistindo de casa. E é algo que tem nos chamado a atenção nesse processo de amadurecimento que todos nós passamos no transcorrer de nossa vida. Nós estamos nos aproximando do final de mais um ano, ano de 2015. Eu lembro, por volta de 1982, na década de 80, quando lançou aquele filme O Exterminador do Futuro, e a gente assistia aquelas coisas, né? Acho que era 2040, 2020, alguma coisa assim, e a gente olhava, mas isso está longe, tem muito tempo, isso vai ser daqui a muito tempo. Piscaram-se os olhos e nós já estamos aí em 2015, passando para 2016. Final do ano está chegando, as festas de fim de ano, Natal, virada de ano, renovação de votos, renovação de sonhos, expectativas de novas realizações, fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. E nós nos posicionamos sempre num tempo de reflexão, não é? Procuramos sempre olhar para o que fizemos e o que passamos em 2015, refletirmos e fazermos uma análise para 2016. O que nós esperamos do ano de 2016? O que você espera do ano de 2016? Qual é a sua projeção e quais são os seus sonhos? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus planos? Esse nosso processo de vida ele é muito interessante porque nós caminhamos, paramos, voltamos a caminhar, paramos algumas outras vezes, e nós vamos nesse processo, caminhamos, paramos, caminhamos, paramos. É triste quando encontramos exemplos de pessoas que param à beira da estrada, sentam-se e não querem mais caminhar, desistem de viver, e aí entram numa depressão profunda. Já não existem mais sonhos, já não se projetam mais expectativas, já não se fazem mais planos, e nada se espera para o próximo ano. Quais são os seus planos para o ano de 2016? Quais são os seus planos para a sua igreja no ano de 2016? Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu relacionamento pessoal, interpessoal, mas também quais são os seus planos para a sua igreja? Já parou para pensar nisso? No ano de 2016, eu gostaria de ser usado por Deus mais e mais no lugar onde Ele me plantou para dar fruto. Sabe, queridos, os tempos estão assim estranhos, vivemos tempos estranhos. Nessa minha trajetória, desde pequeno, graças ao bondoso Deus, desde pequeno, em lar cristão, eu pude crescer dentro da igreja, uma igreja abençoada, presbiteriana de Vila da Penha, e ali foi passando pelas classes, né? Cordeirinho de Cristo, Josué. A gente vai passando por aquelas classes bacanas, né, que a gente vai se lembrando no transcorrer da nossa vida. Nesse processo de crescimento, a gente vai vivenciando muitas histórias bonitas, mas também algumas histórias tristes, e elas vão sendo somadas às nossas vidas.
As histórias tristes, elas não desaparecem, elas fazem parte da nossa vida. Algumas vezes olhamos para trás e até podemos nos entristecer, mas elas já não têm mais a capacidade para nos machucar. E eu fico imaginando que processo interessante que eu vivi e certamente você viveu e está vivendo. E 2016 será mais um ano que fará parte deste processo, quer você queira ou não. E é sobre isso que nós vamos meditar essa noite, o fim e o recomeço. Para isso eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16, apenas o versículo 33. É um texto certamente conhecido. Pastor Marcos e eu estávamos conversando hoje pela manhã, e ele estava citando a maravilha que é as Escrituras Sagradas, como elas nos revelam, muitas das vezes em textos conhecidos, que a gente já leu e releu tantas vezes. Mas há um momento que a gente para a ler, e há uma luz sobre aquele texto, o Espírito Santo nos ilumina e nós conseguimos ver coisas que a gente ainda não tinha visto. Essa é a diferença da Bíblia para um outro livro qualquer, ela é extremamente viva. E diz assim a palavra do Senhor, João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. E para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra estimulante, entusiástica. Mas há algo extremamente interessante aqui que, por incrível que pareça, eu também não tinha percebido. Jesus diz: olha, no mundo passais por aflições. Esse verbo passar no grego está num tempo chamado aoristo, que significa que é uma ação contínua. Não é algo que você faz e acaba, é algo contínuo. Por isso que até os dias de hoje, e continuaremos assim por todas as nossas vidas, passando por aflições, por momentos difíceis. Mas não é isso. O texto segue dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E me chamava a atenção quando eu percebi isso, entendendo que a vitória do Senhor Jesus seria quando ele subiria na cruz e morreria em meu lugar, em seu lugar, e ao terceiro dia ressurgisse, e com ele nós em vitória ressurgiríamos também. Mas aqui Jesus explica: não, eu já venci o mundo. Que coisa maravilhosa! Eu venci sem ainda ter vencido. No mundo passais por aflições. Esse texto faz parte de um contexto muito bacana, muito interessante. Jesus estava anunciando aos seus discípulos a sua partida. Jesus estava comunicando aos seus discípulos: olha, estive um bom tempo com vocês, foi maravilhoso, mas eu vou subir para o Pai e vou deixá-los. É bem verdade que eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei um novo Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco todos os dias da vossa vida. E eu fico imaginando o quão impactante deve ter sido esse anúncio de Jesus
para os seus discípulos. Ele diria: eu vou morrer, eu vou deixar vocês, e vocês seguirão, vocês deverão seguir em frente. É um fim de um primeiro ciclo, que não apenas se finaliza, que vai se reiniciar. Vocês vão precisar continuar e devem seguir em frente. A semelhança desses discípulos, eu fico imaginando que esse exemplo aconteceu no transcorrer de toda a história. Os homens de Deus passaram por situações como essa, e nós passamos, e nós estamos passando, e mais uma vez nós vamos passar o fim de um ano e o início de um novo ano. Me lembro quando Josué assumiu o povo após a morte de Moisés. Moisés, por ordem do Senhor, impõe as mãos sobre Josué, lhe transmite os seus encargos, nomeia-o como novo líder do povo e morre. Talvez para nós que estejamos lendo, não tenha assim um impacto tão grande, mas se você mergulhar nas Escrituras e você tentar se colocar naquele tempo, talvez a gente consiga absorver um pouquinho da angústia que Josué deve ter sentido. Imaginem vocês, mais de 2 milhões de pessoas sob o comando de um homem, com uma finalidade: tomar posse de uma terra habitada por grandes homens, por gigantes. Isso só pela fé. Moisés era comandado, ele assume uma nova posição, Josué era um comandado, assume a posição de liderança no lugar de talvez um dos maiores líderes da história do povo de Israel até os dias de hoje. O grande líder Moisés. Josué olha para o lado e percebe: Moisés não está mais comigo. O que eu vou fazer para seguir em frente? Como eu vou fazer para continuar caminhando em frente e conduzir todo esse povo que está debaixo das minhas orientações, debaixo das minhas direções? Eu imagino que Josué deve ter entrado em crise. E aí Deus o chama: Josué, vem aqui, deixa eu falar contigo. Realmente a tarefa que está sobre os seus ombros, ela é grande, mas você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu vou andar contigo. Então somente não temas. Seja forte e seja corajoso. A missão é árdua, a missão é grande, a missão talvez seja difícil, mas siga em frente. Recomece um novo ciclo. Comece um novo ciclo. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué 3, versículo 7. Eu fico imaginando Davi sem Samuel. Samuel unge Davi, mas ele ainda não era rei. Quem era rei era Saul. E Davi segue com aquela promessa na qual ele creu. Ele sabia que seria rei. Por isso que ele vai em direção ao gigante Golias, certo de que Deus lhe daria a vitória. Sem a menor dúvida de que Deus lhe daria a vitória. Sabe por quê? Porque antes disso,
ele já havia sido ungido rei, e ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. Então ele não poderia morrer. O gigante poderia ser 10 vezes maior, que ele iria enfrentá-lo, porque ele sabia que Deus havia prometido ungí-lo rei, e ele seria rei. Mas Samuel, naquele momento, num determinado momento, Samuel morre. E Davi ainda não era rei. E agora? Aquele que me ungiu rei, que eu esperava que fosse aquele que me consagrasse rei, que colocasse a coroa sobre a minha cabeça, este grande profeta de Deus morreu. 1 Samuel 25, 1 e 10, narra essa história. Quando Samuel morre, Davi vai para o deserto de Parã. Foge mais uma vez. Ele vai para o deserto. Mas mesmo fugindo, talvez parando naquela caminhada, ele sabia que precisava continuar. Ele sabia que precisava seguir em frente. Eu fico imaginando Salomão sem Davi. Davi é ungido rei. Davi revoluciona Israel. Davi unifica os povos, que apesar das tribos habitarem a terra prometida, não havia união entre elas. Haviam guerras civis, guerras internas. E Davi consegue unificar todo aquele povo em torno de um propósito. Um só Senhor, uma só fé. E aquele povo cresce, se fortalece. Aquele povo se torna respeitado, internamente e externamente. Deus se faz conhecido pela vida do rei Davi, um dos grandes homens da história de Israel até o dia de hoje. Mas esse homem morre. Esse homem chama Salomão perto da sua morte. 1 Reis 2, versículo 1 e versículo 2. Meu filho, vem aqui perto de mim. E aí ele diz: eu vou pelo caminho de todos os homens. Quanto a ti, seja forte e corajoso. Davi estava dizendo: eu vou morrer, mas você precisa continuar. Eu vou morrer, mas você precisa continuar seguindo em frente. Eu fico imaginando o rei Ezequias, na época da invasão assíria, passando aquele período dos reis, e vem o invasor do império assírio, demorou um tempo essa invasão, começou pelo norte, rei Sargão II, depois chega num imperador chamado Senaqueribe, e Senaqueribe, depois de todo o norte de Israel conquistado, Senaqueribe invade o sul, com um império assírio, e vai diretamente para Jerusalém, capital do Reino do Sul, período dos reinos divididos, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Ele manda um mensageiro chamado Rabsaqué, e esse mensageiro vai até o rei Ezequias e diz: vou invadir Jerusalém, para te poupar o trabalho, entrega a cidade. Nós queremos fazer de vocês uma escravidão diferente. Nós vamos sitiar todo Israel. Vocês serão nossos, mas podem continuar vivendo a vida de vocês aí. E o rei Ezequias, possivelmente vindo à sua cabeça a escravidão no Egito, aquilo que traz aos judeus até o dia de hoje choro, mágoa, angústia,
talvez estivesse vindo à cabeça do rei Ezequias. Ele disse: não, eu não quero viver escravo novamente. Ele convoca o povo para orar, chama o profeta Isaías, anuncia, proclama um tempo de jejum e de oração. Mas o que é mais interessante é que Senaqueribe recebe a mensagem de volta dizendo que eles não iam se render. Ele manda novamente o mensageiro dizendo: olha, eu já invadi o reino do norte todo, o teu Deus não pôde me resistir em todo o reino do norte. O que te faz pensar que ele vai resistir, vai te ajudar, se ele não ajudou todo o reino do norte? O rei Ezequias deve ter pensado: tem lógica, faz sentido. Mas ele persevera e diz: não, nós não vamos nos entregar. Ora ao Senhor, e o Senhor diz: vou estar com vocês. Esse grandioso exército que vem por um caminho voltará por 7 outros caminhos. Eu irei desbaratar esse exército, eu irei destruir esse exército, tão somente creia em mim. O rei Ezequias manda mensageiros a Senaqueribe, dizendo: você não virá e não invadirá, e você não será vencedor, porque o nosso Deus é conosco. Mas o rei Ezequias não contava com o apoio de mais ninguém. O rei Ezequias estava sem o auxílio do norte. A maior parte do exército, a maior parte do contingente de Israel estava no norte. No sul era pequeno. Ele não contava com auxílio, ele não contava com seu exército. O que ele deveria estar pensando? Vou finalizar um ciclo e vou entregar a minha vida. Não. Ele sabia que um novo ciclo estava se iniciando. Sem o norte, nós vamos perseverar e vamos vencer, porque precisamos continuar seguindo em frente. Essa foi a proposta do rei Ezequias. Segunda Reis 19, 3 e 4. Eu fico imaginando também, agora já, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, sem Silas e sem Timóteo, na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem foi muito bem sucedida. Paulo e Barnabé se dando bem, se entendendo muito bem. Atos 15, 40. Mas ele inicia uma segunda viagem. Dessa vez ele tem um certo desentendimento com seu companheiro, com Barnabé. E ele diz: eu não quero levar João Marcos. João Marcos na primeira viagem nos deixou. Possivelmente ele vai nos deixar novamente. Barnabé disse: não, dê-lhe uma segunda chance. Como não houve acordo, Paulo foi para um lado e Barnabé para o outro. Barnabé ficou com João Marcos. E o apóstolo Paulo se une a um homem chamado Silas. E depois ele se encontra, logo depois, no capítulo 16, versículo 1, ele conhece um discípulo chamado Timóteo, que se torna seu grande amigo e seu filho na fé. E ele vai fazer a viagem missionária, a segunda viagem missionária com eles. Mas chega um determinado momento dessa viagem, Atos 18, 9 a 11,
Atos 18:5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Silas e Timóteo, eles descem para a Macedônia e Paulo se encontra sozinho. Atos 18, versículo 5. Paulo se encontra sozinho. Seus companheiros de viagem o deixaram para seguir num outro rumo, dentro da sua estratégia, mas naquele momento, Paulo ficou só. E agora? Versículo 9: Deus socorre os seus. Deus dá uma visão para o apóstolo Paulo, dizendo: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Se Deus falou isso, é porque possivelmente o apóstolo Paulo estava temendo por sua vida, porque possivelmente o apóstolo Paulo tenha entrado numa crise, e Deus lhe diz: não temas, segue em frente, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu fico imaginando também mais um pouco a vida desse apóstolo, quando ele, em viagem missionária, em Atos 27, nesse momento já não mais em viagem, ele estava sendo levado preso para Roma, onde seria julgado. Ele vai naquela viagem, sem saber ao certo o que o esperava, talvez já reconhecendo que não iria mais voltar, talvez vislumbrando que a sua morte se aproximava. Ele segue em frente para uma viagem que durou aproximadamente de 5 a 7 meses. O versículo 10 de Atos 27 nos relata que a viagem se tornou perigosa. O versículo 8 diz que o navio começou a costear penosamente, chegaram a um lugar chamado Bons Portos. E o versículo 9 diz: olha, a navegação se tornou perigosa. Mas o apóstolo Paulo, naquele momento, sozinho, sendo levado preso para o Império Romano, ele diz a toda aquela tripulação: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, versículo 10, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. E o centurião não lhe dava crédito. E Paulo relata ao centurião mais na frente, no momento em que o navio começa a afundar, versículo 20 relata que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Talvez na cabeça de toda aquela tripulação passasse: vou morrer, o navio vai afundar. Naquela época não existia nem 1/10 da tecnologia que existe hoje nos navios. Mas o apóstolo Paulo tinha uma escolha. Ele encerra o seu ciclo e também entrega os pontos, perdendo a sua esperança. Ou ele renova a sua esperança
crer naquele que era poderoso para salvá-lo e reiniciar um novo ciclo em sua vida. E dentre as duas escolhas, o apóstolo Paulo, ele faz a melhor opção. Ele vira para aquela tripulação e diz: esta mesma noite, o anjo de Deus, versículo 23, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Que coisa maravilhosa, que frase maravilhosa, uma frase que veio se repercutindo no transcorrer de toda a história dos grandes homens de Deus. E Deus sempre chamando para junto de si, dizendo: não temas, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, nos momentos de angústia, não temas, seja forte. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, versículo 23, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Resposta do Senhor. E eu fico imaginando o que nós aprendemos com todos esses exemplos. O que você aprende com tudo isso? O que eu posso aprender com tudo isso? Eu posso aprender sim, que quem ousa caminhar com o Senhor nunca deve olhar para as circunstâncias. O barco que os discípulos estavam no mar da Galileia passou por uma tempestade e começou a afundar. Jesus não estava lá, mas num determinado momento Jesus vai se encontrar com eles caminhando sobre as águas e Pedro o vê. Um homem impetuoso. E Pedro quer sair do barco para se encontrar com Jesus. É um fantasma? Não, é o Senhor. Não, se és tu, Senhor Jesus, então eu quero ir até ti. Dura coisa pediste, né? Jesus, eu quero ir até o Senhor. Meu filho, você quer vir, tem certeza? Quero. Então vem. Fico me reportando quando Jesus ia curar alguém, né? Meu filho, o que tu queres que eu te faça? Meu Senhor, eu quero ver. Jesus dizia: então veja. Pedro diz: eu quero ir até o Senhor. E Jesus diz: então vem. E Pedro começa a caminhar e não afunda. Mas era tempestade, era momento de angústia, era momento de dificuldade, era momento de tribulação. Talvez se o mar estivesse sereninho, calmo, mar de almirante, talvez Pedro não tivesse afundado. O texto diz que Pedro afundou quando ele começou a prestar atenção nas ondas. Talvez no barulho das ondas. O barulho das ondas talvez tenha chamado a atenção de Pedro. E Pedro desvia o seu olhar e começa a olhar para as circunstâncias. O que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que quem ousa caminhar com o Senhor nunca deve olhar para as circunstâncias. O que a Bíblia nos ensina acerca dessas coisas? Queria te convidar a ler Efésios 5. Versículo 15.
Sabe, queridos, nos reportamos agora aos nossos dias, e respeitando as devidas proporções, pensamos no meu ministério e no seu ministério, na minha caminhada, na sua caminhada, nos meus exemplos e nos seus exemplos. Quantas vezes nos foi proposto parar? Quantas vezes nos foi proposto desistir? Quantas vezes sentimos vontade de não seguir em frente? E nós procuramos sempre, e muitas das vezes temos. Muitos procuram sem ter, mas há alguns que têm justificativas. Alguns que estão passando por momentos de grandes dificuldades. As circunstâncias que os cercam são tremendas, são terríveis. E a pessoa diz para si própria, não diz para o outro, não diz ao pastor. Porque dizer para o outro e dizer para o pastor é uma coisa, mas quando você, a pior coisa que tem é quando você diz para você mesmo: eu não consigo e eu não quero mais. Quando você diz para você mesmo, quando você se convence disso, talvez seja um momento mais difícil dessa caminhada. Talvez seja o momento mais difícil da caminhada. Efésios 5, versículo 15 ao versículo 17. O apóstolo Paulo orienta a igreja que estava passando por um momento de dificuldade. E ele diz, olha, versículo 14: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Desperta, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. E portanto vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são maus, os dias são de angústias, os dias são de dificuldades. Mas eu não vim aqui para falar sobre a angústia e sobre a dificuldade. Eu vim aqui para falar como vencermos a angústia e como vencermos a dificuldade, para iniciarmos o ano de 2006 com os nossos sonhos renovados. Versículo 17: por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Porque se nós estamos passando por alguns momentos de dificuldade, para os quais nós estamos sujeitos a passar, e Deus está permitindo passar, precisamos procurar compreender. Faz parte da nossa caminhada, momentos alegres, momentos difíceis. Esses momentos difíceis vão nos moldar, vão moldar a nossa vida, vai fortalecer as defesas do nosso espírito, vai nos fortalecer. Eu preciso primeiro entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, fica muito difícil. Talvez na minha casa, talvez dos meus estudos, talvez no meu trabalho, eu possa chegar no dia 31, na virada da noite, fazer aqueles votos, aqueles planos, desenvolver aqueles sonhos. Mas quando chega para a casa de Deus, o que eu penso? Como Deus vai me usar no ano de 2016? Será que eu vou dizer ao Senhor, como o profeta Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia a mim, não envia a outros, eu quero fazer parte, eu quero ser usado pelo Senhor.
Procure compreender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus para a sua vida, nesta igreja e a partir desta igreja, para todos os lugares quantos o Senhor te enviar, para fazer a obra, para dar frutos e frutos que permaneçam. 1 João 5,4. Mas qual garantia que eu tenho, pastor, de que eu posso seguir em frente? Eu já ouvi muito falar sobre vitória. E o texto central dessa mensagem, voltando ao texto central, Jesus falando de todas essas dificuldades que os seus discípulos estavam passando e ainda iriam passar. Ele dá a primeira notícia, ele diz: eu vou me ausentar, não vou estar mais com vocês. Os discípulos se entristecem. E ele transmite aquela mensagem enigmática: no mundo vocês vão continuar passando por aflições, mas tem de bom ânimo, não temas, eu já venci o mundo. Primeira João 5,4 diz o seguinte: porque tudo que é nascido de Deus, diga comigo, eu sou nascido de Deus. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Comece um ano de 2016 renovando a sua fé, não importa as circunstâncias. Não olhe para elas. Mas é só isso, pastor? Não tem mais nada? Não. Há vários outros textos. Romanos 8,36. O apóstolo Paulo fala à igreja de Roma. Romanos 8,36 e 37. Quando ele propõe aquele texto maravilhoso, quando ele diz que não é possível que nada nos separe do amor de Cristo, ele, continuando a frase, ele diz, como está escrito: por amor de ti, Senhor, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você consegue visualizar esse paralelo que o apóstolo, que outros escritores bíblicos eles traçam? Eles mostram a dificuldade, mas logo depois eles mostram o Deus que nos ensina a vencer a dificuldade. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Há mais alguma coisa? Sim. 2 Coríntios 2,14. E nós já estamos encerrando. 2 Coríntios 2,14. Aleluia. O apóstolo Paulo, vivendo um momento de intranquilidade, narrado no versículo 13, quando ele diz: não tive contudo tranquilidade no meu espírito, quando ele chegou a uma cidade chamada Troade, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo estava mais uma vez só, esperava encontrar o seu amigo Tito, mas se encontrou só. E os momentos mais difíceis é quando nós nos encontramos sós. Os momentos que mais nos batem questionamentos, dúvidas, incertezas, solidão. Mas o versículo 14 narra
quando o apóstolo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu perfume, o perfume do seu conhecimento. Por isso que o próximo versículo diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos o frasco do perfume. Deus pega e vai borrifando. Queria que você pensasse nisso, meu irmão. 1 João 2,6 diz: olha, aquele que diz que permanece no Senhor Jesus deve andar conforme Ele andou. Mateus 26, 36 a 38, quando Jesus no Getsemane passa por um momento extremo de angústia. E Jesus estava sujeito à angústia, estava sujeito aos pecados, como qualquer homem, mas certamente não pecaria pela sua natureza divina também. Mas a dor, a angústia lhe abatia, lhe cercava, angústia extrema. E mais uma vez ele nos dá o exemplo de seguir em frente. E por último, a narrativa do profeta Chorão. Não sou eu, primeiro porque eu não sou profeta. Chorão eu sou. Não sou profeta, nem filho de profeta, como disse Amós. Mas o profeta Jeremias, em suas lamentações, no capítulo 3, e lamentações são lamentações. No meio de todas as lamentações, se você for olhar para trás, o versículo é o versículo a partir do versículo 18, mas se você for olhar os versículos anteriores, você vai ver uma série de lamento. Quando chega no versículo 18, Lamentações 3:18, o profeta Jeremias disse: no alto da sua angústia, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Pereceu a minha esperança, pereceu a minha glória. E o versículo 39, como se ele estivesse conversando consigo mesmo, e ele diz: Jeremias, lembra da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. E aí ele fala para ele mesmo: eu quero trazer à memória. O quê? Aquilo que me dá esperança. Ali atrás ele diz: pereceu a minha glória e também a minha esperança. Mas logo depois ele recomeça dizendo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo o enche de tal forma, o fortalece de tal forma, que ele tem a capacidade de afirmar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, olha que afirmação maravilhosa deste homem que agora há pouco estava extremamente pessimista, estava extremamente afundado num pensamento triste, solitário, de desistência, num pensamento pessimista.
O versículo 24 dá uma afirmação dele, como se ele tivesse se renovado naquele momento, iniciado um novo ciclo. Ele diz: olha, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Queria que você meditasse nisso essa noite. Essa palavra que está impactando a minha vida, porque também passamos por momentos difíceis. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes, em hipótese alguma, somos super-homens. E se algum deles por aí tenta demonstrar isso, não é verdade. Somos homens e mulheres carentes da oração da igreja em favor das nossas vidas. E assim como essa mensagem está me impactando, eu gostaria muito que você saísse daqui impactado também. Eu gostaria que você renovasse os seus votos para 2016. Pastor, eu entrei por aquela porta disposto a desistir. Eu quero entregar. Eu não quero mais. Pereceu a minha esperança. Eu não quero mais seguir em frente. Assim como Deus usou instrumentos no transcorrer de toda a história, eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida essa noite, dizendo a mesma frase. Eu não quero inventar frase alguma, eu quero dizer a frase que o Senhor disse para os grandes homens de Deus: não temas, seja forte e corajoso, e eu serei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos.